Deus seja louvado. Quando o servo de Deus estava falando sobre o celular, eu vou contar para a Irmandade, eu tinha medo de andar de avião. Então, quando subia no avião, falando uma vez com a nossa irmã Joana, que era esposa do Miguel Espina, eu falei: tia, eu tenho medo de andar de avião. Ela falou: você vai fazer o seguinte, quando você pisar na porta do avião, você fala assim: vou entrar neste avião em nome do Senhor Jesus. O medo foi embora, acabou o medo. Toda vez que eu subo essa escadinha aqui, eu falo assim: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Para quê, hein? Para não errar na presença de Deus. Porque cada vez que a gente sobe aqui em cima, nós temos uma grande responsabilidade de errar na presença de Deus. Ainda ontem, o Senhor deu de falar no batismo. Foi uma festa ontem, que bom, perdoa. E o nosso adversário trabalha para nos derrubar. O saudoso irmão Luiz Franciscon, quando foi inaugurado o Brás, ele foi convidado para vir fazer a abertura do Brás. Mas ele falou assim: eu teria grande alegria de estar aí com vocês na abertura do Brás. O Brás foi aberto no dia 7 de abril de 1954. Então, o servo de Deus naquela época, irmão Miguel Espina, irmão Jorge, irmão Vitório Angari, irmão Domingos Delgado, todos os antigos, convidaram o irmão Luiz para vir. Ele falou: olha, eu teria grande alegria de estar aí, mas eu não vou. Por que eu não vou? Porque não quero roubar a glória de Deus. Se eu for aí, o povo vai ficar de olho em mim. E eu não quero roubar a glória de Deus, não. Vocês têm aí o servo de Deus, vocês abrem o braço, fazem a abertura do braço. O que é isso? Está ensinando nós, de nós não roubar a glória de Deus. E agora eu vou falar do celular. Sabe o que nós vamos fazer a partir de hoje? Cada vez que você pegar o celular na tua mão, você vai falar assim: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Muitos já caíram, casais se separaram por causa disso aqui, ó. Isso aqui é muito bom, a tecnologia é muito bom, mas muitos caíram. E a partir de hoje, falei com o servo de Deus, senti da parte de Deus: se o inimigo queria te derrubar, não vai te derrubar mais, não. A partir de hoje, quando você pega o celular, você vai falar assim: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Você vai usar para as coisas boas, para as coisas ruins. Hoje acaba isso. Deus seja louvado. Louvado seja Deus, irmãos. Deve servir isto de edificação para todos nós. E vamos conclamar a todos para a simplicidade. Enquanto houver simplicidade, a operação de Deus aparece. Os irmãos podem ver todas as obras que Deus tem feito com os nossos irmãos. Não precisa ser antigos, mas os irmãos que contam obras magníficas, maravilhosas, elas aconteceram com a simplicidade
maliciosamente o Senhor não opera. Agora vamos, irmãos, me veio avante a palavra com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, ler uma carta apostólica escrita aos irmãos hebreus, no capítulo 10. Epístola aos Hebreus 10. Nós vamos ler somente o parágrafo 2º, que começa no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Até aqui somente. Conselho dado pelo apóstolo aos irmãos hebreus, Deus havia feito o evangelho crescer entre judeus de muitos lugares, muitas nações já, porque aqui estava já próximo do tempo em que Jerusalém foi destruída nos anos 70, e aqui, mais ou menos pela metade do primeiro século, é que foi escrita esta carta. Isto porque já havia muita irmandade perseguida por causa do Evangelho. E nas perseguições sofreram, perderam os bens que tinham, foram mortos, açoitados. Se os irmãos lerem o capítulo 11, que é na sequência deste, fala da natureza da fé, mas tira exemplos de fé do Antigo Testamento e também de muitos que naquele tempo já haviam sido mortos e perseguidos com grandes sofrimentos. E a Irmandade carecia aqui de conselhos para eles se manterem fiéis ao Senhor, pois o objetivo não era nada aqui na terra, mas fora deste mundo, que é no reino dos céus, que é o mesmo objetivo nosso também. Cremos em Jesus para a salvação das nossas almas, os nossos pecados foram perdoados, e no final do parágrafo anterior termina assim, Deus falando com o seu povo: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, porque onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Oblação é sacrifício. Não precisa mais. O sacrifício foi feito por Jesus na cruz, nossos pecados foram pagos, nossa dívida, nossa condenação, o Senhor Jesus levou sobre si, nos libertou. E agora então, por este bem que dele alcançamos, nós temos ousadia para entrar no santuário, por causa do poder do sangue que Jesus derramou, para nos dar esta liberdade. Ele dizia assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. O Senhor nos consagrou num caminho vivo, caminho de vida. Porque Jesus mesmo disse aos discípulos:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho. Então é um novo e vivo caminho, porque tem caminho que é de morte, que são outros caminhos, mas Jesus Cristo é caminho de vida, porque como cremos nele, ele veio habitar em nós em espírito. Então a vida que está dentro de nós é a vida eterna, que é Jesus Cristo, que habita em nós. Por isto que nós temos liberdade e ousadia para entrar no santuário pela fé, pelo vivo caminho que é Jesus. E isto fez esta concessão para nós, porque agora nós somos resgatados deste mundo e colocados num alto e sublime caminho, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós temos agora um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O povo de Israel tinha os sacerdotes que os representavam perante Deus, e tinha os profetas que representavam a Deus para o povo. Ou seja, Deus falava com o povo através dos profetas, mas o povo falava com Deus através dos sacerdotes, porque o sacerdote mostrava para o povo o que devia ser feito e representava o povo para a remissão, para perdão, através de sacrifícios e das oblações que tinham, que ofertas que haviam para ser resgatados dos males que eles cometiam. Nós temos agora, irmãos, um sacerdote único. Aqueles sacerdotes eram renovados porque envelheciam e morriam. Mas este que nós temos hoje, Jesus Cristo, ele é eterno. Aqueles estavam aqui, irmãos, que entravam no santuário para oferecer bens sacrifícios a Deus em favor do povo. Já Jesus Cristo está à destra, à direita de Deus, fazendo intercessão por nós, isto é, pedindo em nosso lugar. Por isso que tudo o que pedimos a Deus, pedimos em nome do Senhor Jesus. Então vem a recomendação que ele fazia àquele povo e que o Senhor faz para nós hoje. Cheguemo-nos então com verdadeiro coração. O coração, irmãos, não é o coração, o órgão que nós temos dentro do nosso peito, mas é a nossa vida, o nosso viver inteiro consagrado a Deus, com inteira certeza de fé, porque nós cremos e aceitamos e fomos resgatados pela graça através da fé que o Senhor colocou em nós. A salvação nossa é pela graça do Senhor Jesus que tivemos entrada pela fé. E agora, por isso aí, então, nós devemos ter, então, os nossos corações purificados, irmãos. Que não é o coração, como disse, é a nossa vida, o nosso viver, purificado da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. Veja, irmãos, por que má consciência? Porque na consciência ficam registrados os atos. Tudo quanto se faz, se pensa, se realiza, se almeja, fica aqui dentro, no cérebro da pessoa, que conhecimento é ciência, consciência fica aqui dentro, e a pessoa conscientemente tem conhecimento do que viu, do que ouviu, do que assistiu, do que gosta, do que não gosta, do que ama, do que odeia, tudo está aqui dentro, marcado na consciência da pessoa. O que é bom que está aí, serve para a nossa edificação. E o que é mal que também fica aí, serve para a contaminação, para nos fazer sofrer. Por isso que tem gente que enlouquece, ele perde a consciência, não conhece mais ninguém. A pessoa vive vegetando neste mundo, porque não tem mais memória, não tem consciência, não guarda mais nada, não conhece mais. Mas nós, pela graça de Deus, temos consciência. Mas a nossa consciência precisa ser purificada daquilo que é mal. Por isso que veio este conselho aqui antes.
Porque quando a gente olha, assiste, vê, contempla, procura, busca, vai, assim por diante, então nós estamos trazendo e alimentando, irmãos, os arquivos da nossa consciência. Estamos guardando tudo ali, para quando a gente precisar, a gente tem, como as irmãs fazem. Quando as irmãs veem que o espaço para guardar as roupas está sendo apertado, o que a irmã faz? Tem pessoas que sabem dobrar uma peça de roupa tão bem dobradinha que não ocupa quase espaço nenhum. Não é assim? Bem arrumadinha. Então, uma gaveta que está cheinha das roupas, bem dobradinha, cabe muita coisa, assim a nossa consciência. Coisa má e coisa boa, a gente vai armazenando dentro de nós e vai ficando tudo aqui guardado para a gente usar na hora que precisar. Aquilo que é bom, precisamos, mas do mal nós não precisamos, porque o mal é abundante. Não precisa nem lembrar como fazer tal coisa maligna, porque a natureza mesmo já ensina. Então tudo que é mal é abundante neste mundo, e o que é bom tem que buscar, tem que procurar, tem que insistir para conseguir. Esse é o trabalho que Deus, por Jesus Cristo, faz em nós. Purifica o nosso coração, que é o nosso viver, da má consciência, isto é, extrai de dentro dos nossos arquivos, onde estão guardados malícia, inveja, cobiça, maldade, pensamentos imundos, tudo isto misturado com coisas boas. Ninguém faz isso. Veja, irmãs, eu digo irmãs porque isto pertence à mulher. Nenhuma mulher é capaz de pegar as roupas sujas que devem ser lavadas ou lançadas fora, porque estão imundas, dobra, faz um bolinho, põe na gaveta junto com roupinha limpa, perfumada, arrumadinha. Só se não tiver juízo. Mas tendo juízo não faz, não. Espera aí. Coisa ruim, coisa suja, ou lava ou joga fora. Não é assim, irmão? Vocês também, nós também. Só que não presta eu não vou guardar, porque eu vou ocupar lugar no meu lugar que eu tenho, espaço pequeno, de coisa ruim que não presta, e depois não vai caber aquilo que é bom. Por isso que muitas vezes o Senhor manda a palavra e manda, repete sempre. O crente de 50, 60 anos congregando, ele conhece a palavra toda. Por que Deus continua insistindo? Porque a gente também continua insistindo. Ele fala não, a gente não dá atenção e guarda errado. Ele vem, você não pode guardar roupa suja com roupa limpa. Lança fora, limpa a tua consciência do que é sujo, para você receber aquilo que é limpo. É o que o Senhor está querendo fazer nesta manhã, irmãos. O exemplo dado pelo servo de Deus agora é magnífico, é importante. Por quê? Porque se tememos a Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o mal. Bendito seja Deus. Olha, irmãos, creiam. Enquanto Deus envia a palavra que mexe lá no profundo do nosso ego, do nosso eu, do que está aqui, que só eu sei e ninguém mais sabe, porque ninguém sabe o que está na consciência de outro. Enquanto Deus mandar palavra que mexe aqui dentro, o povo vai sendo expelido daquilo que é mal, vai sendo limpo daquilo que é mal, e vai cabendo o que é de Deus. Por isso que Deus manda a palavra, e hoje, irmãos, vamos criar um espaço aqui dentro para caber esta palavra aqui. Quem sabe haja um espaço que a gente guarde. Meu Deus, quero me purificar da má consciência e ter inteira certeza de fé, e o meu coração purificado de pensamentos ruins, e meu corpo lavado com água limpa. É claro que isso aqui não é sentido literal, irmão. Ou seja, pessoal, meu corpo lavado, porque todo mundo, ninguém toma banho com água suja. Mas não é isso aqui não. O corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele deve estar limpo das contaminações carnais. Porque tem os pecados carnais, tem os pecados da vida e tem os pecados do Espírito.
Por isso que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica: sejam plenamente conservados o vosso corpo e alma e espírito, porque todos têm que estar conservados, limpo. Ninguém conserva o que é sujo. A palavra de Deus é pura, irmãos. E o que o Senhor dá de pregar nesta manhã é para arrancar do mais profundo da nossa memória coisas que nos contaminam, que nos fazem errar constantemente. Em nome do Senhor Jesus, como foi aberto este culto, recebo esta palavra nesta manhã. Ah, queridos irmãos, se nós pudéssemos agora receber o que Deus quer nos dar e dizer: Senhor, cria, porque a gente fomos ensinados, como Davi disse: cria em mim um espírito reto e renova em mim um espírito reto e cria um coração puro. É o que o Senhor quer fazer nesta manhã, criar um coração puro. É naturalmente o espírito reto. Se aceitarmos esta proposta que o Senhor faz aqui hoje, é claro que contraria a pessoa como ser humano, mas não é a carne que vai entrar nos céus. A tua carne já tem lugar guardado no cemitério, está tudo arrumadinho. Se não tiver, arruma na hora. Mas o teu espírito precisa ser aperfeiçoado, precisa ser limpo, precisa que a palavra de Deus ache espaço dentro de ti para operar. E se não há espaço, o Senhor quer criar nesta manhã. Libertar a nossa consciência das contaminações. E reter firme, irmãos, a nossa confissão de esperança. Por quê? Porque quem prometeu é fiel. Promessa de homem pode não dar certo, mas promessa do Senhor tem fidelidade, é fiel, Ele vai cumprir. Prometeu que se nós formos fiéis a Ele, Ele também será fiel conosco, nos dará a vida eterna com glória nos céus. A vida eterna está em nós, mas está num corpo que se abate e que se contamina. E para Ele conservar esta vida eterna dentro de nós, é preciso mandar de vez em quando palavra neste teor, que vai tirando coisa que incomoda o Espírito. Porque Ele mora dentro de nós. Aceitamos o Senhor, não aceitaram o Espírito de Deus? Se vocês aceitaram, então Ele mora aí dentro de vocês, aqui, ó. Quem é que é capaz de morar numa casa que não é sua, mas é cedida para morar ali? E de repente o dono da casa começa a trazer sujeira, lixo que acha na rua, é pessoa acumuladora, tudo que acha por aí no lixo jogado, põe num saco e traz dentro da casa onde está agora a pessoa morando ali, que ele cedeu para a pessoa morar. E a pessoa vai indo, chega uma hora e fala: olha, ou você tira essa sujeirada daqui e eu continuo morando, ou então eu vou embora, vou procurar outra casa. Por isso que Paulo escreveu: não extingais o Espírito. Está dura esta palavra, irmãos. Jesus, teve alguém um dia que falou: Senhor, modifica um pouco o teor do teu discurso, porque estão indo todo mundo embora. O Senhor Jesus falou: vocês também não querem ir? Mas teve um sábio que disse: Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Quem é que pode nos purificar, irmãos, o coração da má consciência, se não for a palavra de Deus? E ela está sendo pregada uma parte nesta manhã. Quem quiser sair daqui, levantar destes bancos purificado, a receita está dada nesta manhã. Sejam agora plenamente conservados o vosso corpo, o vosso espírito e a vossa alma na limpeza da bendita palavra de Deus. O Senhor não negará para nós os seus bens. E como cantamos o hino antes, é Ele quem afasta o adversário, para que nós não sejamos mais contaminados. E aqui foi falado hoje: quem guardar isto estará se purificando da má consciência. Deus seja louvado.
Com uma oração vamos agradecer a Deus.